De volta ao programa Cruzeiro em Letras aqui na DF-FM, e como eu falei, né, hoje já teve estreia aqui do Pietro, né, um tributo à imortalidade, e agora teremos a estreia do Curiosamente. No novo quadro novo, hein? No novo quadro novo. Na verdade, curiosamente, assim, é mais assim, uma mudança de nome, porque o meu quadro anterior era letra e música, e eu trazia curiosidade já, só que eu estava limitado em letras e músicas. Curiosamente não, curiosamente é algo para tudo e todos, cinema, literatura, teatro, sabe? Então assim, quem faz arte, quem deixa de fazer arte e tudo mais. Então, começando esse quadro e essas curiosidades, aí a gente vai começar, né, já que eu falei que não vou ficar só nas letras e nas músicas, a gente vai para as pinturas, para os grandes pintores. Eu vou começar com Rafael Sanzio. Não é o nosso Rafael Fernandes, mas é em homenagem a ele que ele recebeu esse nome por causa desse artista. E é um dos artistas que pintaram alguns seres humanos com 6 dedos. Uau. Pois é, com 6 dedos. Então, assim, eram uns quadros que ele, né, do Rafael, que os seres humanos têm 6 dedos. E isso se deve à crença renascentista, obrigado, de que as pessoas que tinham 6 dedos possuíam o 6º sentido, através do qual podiam prever o futuro. Um exemplo é sua pintura Madonna Sistina, em que a figura de São Sisto tem um dedo a mais pintado. Então, você começar a observar os quadros, é por isso que a gente fala assim, né? Esse pessoal tem, eu acho isso engraçado, você vai no museu, né? Vários quadros e tudo mais, a pessoa fica assim olhando, admirando, e fica horas e horas, às vezes até para ver quais são, e é exatamente para isso, é para ver quais os detalhes que você consegue ver a mais, além. Esse aqui, por exemplo, eu já não sabia. Você acaba vendo um quadro, né, tipo que nem a Mona Lisa, exemplo, né? A Mona Lisa, o que tem de mais? Cara, tem muita, você descobre muita coisa, e não só o sorriso dela. Entre outras coisas. Mas a arte tem esse aspecto de provocar, porque além da tela por trás da pintura, do poema, etc. É verdade. Você sabia que o Michelangelo só assinou uma obra na vida dele inteira? Ele não assinava as obras dele. É mesmo? Ele não assinava, não tinha esse papo de, pô, pai meu, não, ele não assinava. O artista nunca assinava seus trabalhos porque parecia um gesto arrogante e pretensioso. Tipo, né? E de todos, né? Só teve uma que ele assinou. Por quê? E todos reconheciam já, né? De ver a obra dele, já reconhecia, falavam, opa, isso aqui é Michelangelo, que era um traço e tal. Só que teve uma, no entanto, uma única vez, ele assinou a Pietà, que é aquela escultura de Nossa... a Pietà, que é aquela escultura que Nossa Senhora está... Né? Por que ele assinou? Porque disseram que ele tinha plagiado um outro artista. Aí ele colocou o nome dele. Cobriu do homem, né? Colocou também aceno. Falei, quer? Então tá bom, quero ver. Vamos dizer que é isso. Cara, brincadeira. Agora, uma coisa curiosa que eu achei em relação às artes é o seguinte: nas Olimpíadas de 1912 a 48, as competições faziam parte a arte. Olha só que interessante, nas próprias Olimpíadas. Só que é o seguinte, né? O que eles faziam? Eles faziam parte dos Jogos Olímpicos e era o quê? Pintura, escultura, literatura, música, arquitetura. Só que qual era o diferencial? O pintor ou o artista, ele, além de ter que correr, ter que fazer toda a coisa, ele tinha, né, que fazer isso, ainda tinha que ser atleta. Era bravo, né? Era assim, ó, ele está falando aqui, ó. De 1912 a 48, as competições de arte fizeram parte dos Jogos Olímpicos. Eles consistiam na criação de obras inspiradas no esporte, e as categorias foram pintura, escultura, escultura, literatura, música e arquitetura. Só que acabaram suprimidas porque os artistas eram obrigados a ser profissionais. Quer dizer, o cara assim, além de ter que fazer uma obra relacionada ao esporte, o cara ainda tinha que competir. E os atletas não. Os atletas não tinham que fazer a mesma coisa, uma obra de arte, uma coisa, né? Eles só competiam. Aí eles acabaram porque viram que não deu certo, mas
curiosamente, olha só, até nas Olimpíadas a arte já fez parte de uma forma bem, e de um bom tempo, né? 1912 a 48, bom, assim, foi um período bacana, entendeu? Agora, você sabia que o grito do Munch, né? Não sei se é Munch. É Munch, Edvard Munch. O grito tem 4 versões? Não. Pois é, ele fez a primeira versão aqui, ó. Esse famoso quadro do norueguês, aquele quadro dele. Viu, cara? Pra quem muita gente aí comprou, até os Simpsons já apareceu. Não, já. Tem tudo quanto é lugar, várias versões. Então, do norueguês Edvard Munch, tem 4 versões e uma litografia. A versão mais emblemática está exposta na Galeria Nacional da Noruega e foi feita com uma técnica mista de óleo e pastel sobre papelão. Essa foi a primeira que ele fez. Aí os outros 2 estão no Museu Munch, em Oslo, e as técnicas usadas neles era a têmpera sobre papelão. O 4º pertence a uma coleção particular e ninguém sabe de que ele foi feito, como é que ele fez. Mas enfim, né, a pessoa não deixou. Porém, em 22 de janeiro de 1892, né, acharam o diário dele e estava datada o episódio em que ele teve a inspiração do quadro. Mas só que, não sei se você sabe essa questão. Então, o episódio conta que o artista estava passeando em Oslo, perto de um fiord, com 2 amigos, e ao passar por uma ponte, sentiu um misto de melancolia e ansiedade. Aí, a partir daí ele fez. Agora sim, eu não sabia o que era e pesquisei, porque definitivamente o que é um field. Eu falei, vale, o que é isso? Eu fiquei assim, curioso. E com certeza muita gente não sabe. Field é um termo utilizado na geomorfologia para definir um enorme vale formado por rochas e inundado de água devido à fusão do gelo na era glacial. A palavra fiord é de origem norueguesa e significa porto seguro. Isso porque as águas dos fiordes são normalmente tranquilas, ideais para a pesca e atracar embarcações. Pô, interessante, né? Por isso que ele estava passando pela ponte, né? Porque a gente foi, entendeu? Bom, galera, é isso aí em relação às artes, foi algumas pesquisas. Hoje, como eu estou começando o quadro, então eu vou falar algumas coisinhas para vocês, tá? Não vou falar assim tudo. Kátia. Tudo bom, Kátia? Como é que você tá? Bacana? Obrigado aí por estar assistindo o nosso programa. E você sabia, Kátia, que sobre o teatro não se sabe ao certo qual foi a primeira peça teatral no mundo? Nenhuma teoria. Não tem nenhuma teoria sobre a origem do teatro que pode ser comprovada, pois existem poucas evidências. Especulações afirmam que o primeiro evento similar ao teatro data de 2500 a.C. no Egito e se tratava de um diálogo sobre o mito de Osíris e Ísis. Há muito tempo. Agora, tem uma expressão no teatro que você deve conhecer, obviamente, muita gente deve conhecer, mas talvez não saiba o porquê, que é o merda. Você vai falar, merda! Por quê? Se trata, na verdade, de uma equivalência à boa sorte. É isso mesmo. É boa sorte. Mas, antes de entrar em cena, era comum que os profissionais desejem e agradeçam merda uns aos outros. Agora, por que isso? Essa tradição está relacionada ao período elisabetano, 1558-1625, em que as pessoas iam de carruagem assistir às peças. Portanto, quanto mais cavalos e, consequentemente, suas necessidades fisiológicas, melhor. Então, assim, quanto mais cavalo, mais merda tinha por causa dos cavalos. E, então, tinha muita gente dentro do teatro. Então, a ideia foi essa. Então, por isso que se deseja essa boa sorte aí, definitivamente. Bom, no Brasil, o teatro já foi censurado. A partir da década de 60, o país viveu um ápice criativo no fazer teatral e justamente foi por isso censurado pela ditadura. Na época, relatos de peças invadidas pela polícia, agressões, sequestros de atores eram comuns.
Apesar de ser perseguido, o teatro teve um papel fundamental na resistência cultural, tornando-se cada vez mais promissor, compromissado com assuntos sociais, políticos e, claro, né, vários grupos, e os grupos de teatro mais famosos dentro do Brasil, foi o Teatro de Arena, Teatro Oficina, de Opinião, que foram os que mais lutaram contra a repressão. Mas, né, infelizmente, certas coisas não mudam, mas espero que mudem, né, mais ainda, né? Mas vamos lá. Vou falar aqui um pouquinho, porque a gente já está quase no finalzinho aqui, daqui a pouco nós vamos ter uma entrevista show de bola. Falar um pouquinho de música, depois eu vou falar mais curiosidades para vocês, mas eu vou falar duas curiosidades que eu achei bastante interessantes sobre a música. Por exemplo, o Braguinha, ele foi responsável pela versão brasileira das canções de animação da Disney, como Branca de Neve em 38, Pinóquio em 40, Dumbo em 41, Bambi em 42, e compôs ao lado de Pixinguinha o eterno clássico do Chorinho Carinhoso. Não sabia disso, que ele tinha feito essas versões, não. Entendeu? E outra aqui, né, só pra gente, que o Pietro leu um poema que tem tudo a ver com o momento, sobre mulheres, falando da Chiquinha Gonzaga. Quando Francisca Edviges Neves Gonzaga, a primeira compositora de música popular brasileira, se viu obrigada a escolher entre o marido e o piano, olha só, não teve dúvida. Senhor, meu marido, eu fico com o piano. Entendeu? Porque eu não posso viver sem harmonia. O casal se separou, ela produziu cerca de 2.000 músicas. Olha isso. A mais conhecida é O Abre Alas, né, de 1899, considerada a primeira marcha carnavalesca. Gonzaguinha lutou durante sua vida pelos direitos autorais de sua música. Na sociedade machista da época, muitos não acreditavam que era ela que fazia suas músicas. E Chiquinha foi a primeira no Brasil a reivindicar esse direito de compositor. Brincadeira, né, cara? Cada O machismo está no fato só dela ter que escolher entre o marido e o piano já é complicado, né, cara? Além das outras coisas, mas enfim, né? Mas realmente, assim... Grande nome, viu? Grande nome. Eu espero que a gente consiga realmente mudar esse quadro, porque não dá mais para ficar nessa. É isso aí, galera. Bom, essa é a estreia, tá? Timidamente mais uma estreia do meu programa agora, do meu quadro, na verdade, que chama-se Curiosamente, tá? Depois eu vou trazer umas curiosidades bacanas, tem muita curiosidade aqui legal. E daqui a pouco nós teremos uma entrevista show de bola com um grande poeta aqui de Brasília, José Roberto Silva. Grande Roberto, tá aqui, ó, tô com um livro dele aqui, entendeu? Daqui a pouco a gente vai saber mais e mais, beleza? Um intervalo e voltamos já com a entrevista com José Roberto. Aguardem, imperdível.